Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Vocês que estão ouvindo este vídeo, que são evangélicos, homens e mulheres, a paz do Senhor para todos vocês. E eu quero deixar um texto bíblico que se encontra lá em Salmos. Salmos capítulo 120, versículo 1 e 2, que diz assim: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Versículo 2. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Amém? Deixei esse texto bíblico para a meditação de todos nós, porque se refere aos seres humanos. Aqui, quem está falando é um homem, é um profeta, porque ele fala, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu ele. Mas o que é que ele pediu ao Senhor na oração dele? Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Foi o ser humano, igual a nós, que pediu ao Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor ouviu a oração dele. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele pediu ao Senhor que livrasse a alma dele dos lábios mentirosos e da língua enganadora. E o Senhor ouviu a oração dele. Sabe por quê? Porque ele pediu com fé, ele pediu com amor, ele pediu com a alma, com o espírito, com o coração. E só tem como Jesus Cristo ouvir a nossa oração se a gente pedir com o coração, com a alma, com o espírito. Não tem como você pedir ao Senhor só com a sua boca, porque você pode enganar o homem, mas a Deus não engana. Não tem ser humano que se esconda de Deus, porque os olhos dele estão em todo lugar. O planeta está na palma da mão dele. Deus é poderoso, Ele é soberano. E aqui fala, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O profeta relata que na angústia dele, na hora que ele estava no sofrimento, na aflição, na dor, ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu ele. Sabe por que ele fala que o Senhor ouviu ele? Porque o Senhor testificou que tem ouvido a oração dele. Quando o Senhor ouve a sua oração, quando você pede ao Senhor de todo o seu coração e o Senhor ouve a sua oração, você percebe que as coisas começam a mudar. Aquilo que está sem jeito, Ele faz dar jeito. Porque Ele faz o impossível se tornar possível. Para Deus é tudo possível. Não existe nada impossível perante o Senhor. Ele abre porta onde não tem parede. Ele ressuscita mortos. Ele cura os paralíticos. Ele faz o cego enxergar. Não viu Lázaro? Lázaro estava no sepulcro. Lázaro já tinha sido sepultado. Já fazia 4 dias. E o Senhor não tinha aparecido. E Marta e Maria duvidaram. Marta duvidou, Senhor, já cheira mal. E Jesus falou, não te disse que se credes verás os sinais acontecer? E Jesus repreendeu ela naquela hora, porque ela duvidou. Ela duvidou porque aquele que estava na frente de Lázaro era o dono da medicina, era o pai da medicina. A inteligência que o médico tem foi Deus que fez. Foi Deus que colocou no cérebro dele a inteligência que eles têm. Deus, Ele é o pai da medicina. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Emanuel. Ele não precisa de médico. Ele não precisa de médico para olhar ele se ele está curado, não. Ele não precisa de médico, ele não precisa de advogado, porque Ele é o nosso advogado. Ele é Deus, Ele mora nos céus. Mas Ele está bem pertinho de nós. Só basta nós clamar a Ele. Só basta nós pedir com o coração, com a alma e com o espírito. Com toda a nossa fé que a gente tem. Sabe quando tem um sorteio, alguma coisa, um bingo, um exemplo. Tem um bingo e você tem aquela fé, eu vou ganhar uma moto, um carro. Sabe aquela fé quando você tem? Você tem que ter essa fé. Quando você vai orar, pedir ao Senhor, você tem que ter essa fé. Dizer, Jesus, me ajuda, me dá força.
Pedir com o coração, com a alma e com o espírito. Porque quando você pede com o coração, com a alma e com o espírito, você vê que Jesus começa a agir na sua vida. Só basta você dar um passo para Jesus, que tudo se resolve. Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Versículo 2. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. E o profeta pediu isso. Livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. E ele relata no versículo 1 que o Senhor ouviu a oração dele, porque ele pediu com fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Todos os profetas que foram privilegiados de ter visto Jesus, de ter andado com Jesus Cristo, de ter curado paralítico, ter curado deficientes visuais que são cegos, que ter curado aquelas pessoas. Eles pagaram o preço também. Jesus, ele teve que pagar o preço para nos tirar do lamaçal do pecado. Ele teve que morrer naquela cruz, ser sepultado naquela cruz, pagar o preço, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, pregaram a mão dele e os pés com pregos, chicotearam ele até a morte. Mas ele pagou o sangue dele pela nossa vida. Deus, ele deu o único filho unigênito, por mim, por você e por todos os seres vivos. Ele deu por seres humanos. Deus deu o único filho dele para morrer naquela cruz. Porque naquele tempo, os profetas, todos os meses ou era anos, todos os anos, ele levava uns animais para se sacrificar e entregar a Deus, para Deus perdoar os pecados dele. Mas só existia um que podia livrar todos, que era ter um sangue santo. Era ter o sangue santo. Se a pessoa tinha que ser santo. E naquela época não existia ninguém santo. Não existe ninguém santo. O único santo que existe é Deus. É Jesus Cristo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só existe Ele que é santo. E Ele morreu naquela cruz pela minha vida. Porque a Bíblia fala que Deus olhou para a terra e não viu um homem sequer justo para morrer naquela cruz. E o único filho dele, ele entregou naquela cruz para morrer por mim e por você. E você, às vezes, acha uma aflição, está numa dor e não percebe. Quer tirar sua própria vida, quer se matar, mas você não pensa que aquele que morreu por você, ele é o dono da prata e do ouro, ele te ama. Ele pagou o preço. Todos os profetas que andaram com Jesus Cristo, eles pagaram o preço, eles morreram, mas ganharam a salvação. Se você que entregou a sua vida a Jesus, muitos te dizem, agora que entregou a vida a Jesus quer ser santo, você diz, eu sou santo porque eu quero ir para o céu. Quando você se converte a Jesus, você tem que saber que sua vida ela tem que mudar. Mudar para melhor. Fazer o bem. Pregar o evangelho. Ganhar almas para o reino de Deus. Porque Jesus está voltando. Quando a trombeta soar, não há mais tempo para ninguém. A hora acabou, o fim acabou. Só existe dois caminhos, o céu e o inferno. Somente. E Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, para levar nós para o céu. Ele morreu naquela cruz para levar nós para o céu. Todo mundo, todos os seres humanos. Jesus fica triste quando uma pessoa, ela não quer aceitar ele. Ele fica triste, ele chora, porque ele tem sentimento igual a gente. Ele nos ama. Se ele não nos amasse, ele não tinha dado o filho dele. Se ele não nos amasse, nós nem aqui estávamos. Sabe por quê? Porque Satanás já tinha acabado com esse mundo. Porque Jesus olhou para a terra, Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer para morrer naquela cruz. Mas ele entregou o filho dele, porque ele te ama e quer salvar sua alma. Amém? E eu quero adorar o Senhor, antes que esse vídeo acabe, com um hino que se chama o Nome Santo. Vamos adorar o Senhor assim?
Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és. Meu Jesus, tão adorado, que abriu a porta da eternidade, se entregou para se cumprir toda a verdade. Humilhado foi e não revidou, foi traído e mesmo assim ele perdoou. Foi crucificado e morto lá na rua de cruz, mas ao terceiro dia provou que era Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, o verdadeiro e justo, mas que excelente. Toda pureza está zelada no seu coração. Autor da vida, autor da salvação, a fonte d'água viva que jorra a vida, unção que cura, que nos lava e purifica. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és. Meu Jesus, tão adorado. Amém, meus irmãos? Então, cante esse hino, porque ele é santo. Ele é autor da nossa salvação. Então, reflita. Entendeu? Reflita. Peça a Deus com fé, com sabedoria, que Ele vai te dar o que você necessita. Ele vai fazer o desejo do seu coração. Amém? Esse vídeo que eu deixo para vocês. A paz do Senhor para todos. Me perdoe se eu falei alguma coisa que vocês não gostaram, mas o que eu estou falando é verdade. Jesus morreu naquela cruz porque Ele nos ama. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa o que você faça, Ele vai te amar. Mas Ele quer salvar a sua alma do lamaçal do pecado. Amém? A paz do Senhor para todos vocês. Fique com Deus e um abraço. Tchau. A paz do Senhor.